Olá, estudantes do oitavo ano, sejam bem-vindos a essa aula de História. Hoje nós teremos a segunda aula sobre Revolução Industrial. Então, sejam bem-vindos, anotem aí as informações. Professores, hoje seremos nós, eu aqui no Centro de Mídias e vocês aí me auxiliando no chat. Então, um ótimo dia a todos e um ótimo trabalho para todos nós. E olha só, eu vou colocar na tela para vocês a habilidade e o objetivo da nossa aula. Habilidade: analisar os impactos da Revolução Industrial na produção e circulação de povos, produtos e culturas. E o objetivo: identificar na Revolução Industrial as mudanças na lógica de trabalho, condições de trabalho e as lutas dos trabalhadores por melhores condições de vida e trabalho. E olha só, na aula anterior, o que nós fizemos? Nós refletimos o porquê a Inglaterra foi o grande palco da Revolução Industrial. Então, nós levantamos alguns motivos. É lógico que nós não conseguimos aí elencar todos os motivos, mas os mais abrangentes, aqueles mais importantes, nós conseguimos. Então, nós falamos assim, olha só, a Inglaterra ela foi palco da primeira Revolução Industrial porque lá aconteceu a Revolução Gloriosa. Lá aconteceu o processo de cercamentos. E aí, se vocês forem lembrando de mais alguma coisa, vão falando aqui para mim no chat, está bem? E nós já sabemos, então, por que a Inglaterra foi palco da Revolução Industrial. Hoje, nós vamos refletir o seguinte. Vocês se lembram, estudantes, que nós tínhamos algumas terras que foram cercadas? E as pessoas que estavam naquelas terras, elas foram para a cidade? O que nós chamamos de êxodo rural. Elas saíram dos campos e foram para as cidades. Chegando nas cidades, elas começaram a trabalhar nas fábricas, certo? Mas vocês também sabem que existe aí uma mudança na lógica de produção. Então, a lógica de produção, o jeito de produzir as coisas, mudou na Inglaterra. Logo, nós teremos uma mudança em tudo, na sociedade, nas relações sociais, na organização do trabalho. Então, essa sociedade está toda mudada. E aí eu disse assim para vocês, pessoal, na fábrica não cabem todas as pessoas. Na fábrica cabem alguns trabalhadores. E esses trabalhadores nem precisam ser tão especializados assim, porque basta um operário para conseguir operar a máquina, porque uma máquina faz o trabalho de 10 pessoas. Então, hoje nós vamos ver aí o que aconteceu, né? Essas pessoas que estão na fábrica, sob qual sistema elas trabalham? E aquelas que não estão na fábrica também, o que aconteceu com elas? Porque, olha só, bastou a mudança na lógica de produção na Inglaterra para mudar todas as relações. É só vocês lembrarem lá do antigo regime, como que era a relação estamental. Todo mundo tinha um lugar já de nascença, ali, por nascimento estabelecido naquela sociedade. Agora não. Agora mudou, o sistema é outro. Agora nós temos uma fábrica, nós temos novas relações de trabalho, nós temos agora um proletariado, que é aquele que recebe um salário. Nós temos um burguês, que é o dono dos meios de produção. O que é um meio de produção? A máquina, né, que faz todos os bens. E aí, deixa eu dar uma olhadinha aqui. Um ótimo dia a todos. Ó, a Proneusete, ela participou bastante das aulas. Ela é da escola Prefeito José Miranda de Sumaré. Ela está falando da exploração do trabalhador, é isso mesmo. Aí tem um professor que mandou um unicórnio aqui, bem fofo, eu nem sei como você conseguiu fazer isso. Promarco Fábio, de Caçapava. Então, assim, por enquanto, aí um ótimo dia a todos. E é isso aí, pessoal. Ó, vai me mandando para mim contribuições para a gente poder trocar ideia aqui, tá bom? Vamos, então, pensar, estudantes. Espero que até aqui esteja tudo bem claro. Isso é mais um resumo mesmo da última aula. Então, vamos pensar aqui, e já tem alguém respondendo, vamos pensar aqui uma permanência dessa história. Por que a gente conta história? Porque tem permanências. Algumas coisas aconteceram lá na Inglaterra no século XVIII e XIX, mas até hoje, no século XXI, nós temos permanência dessa história. Então, eu vou colocar para vocês na tela
uma imagem, dá uma olhadinha. As imagens, elas representam dois momentos muito diferentes da história, né? Porém, temos nessas fotos a representação de um problema social em comum. Qual o problema social retratado nessas imagens? E aí, oitavo ano, ó, de um lado, uma fábrica, do outro lado, nós temos uma cena super atual. Inclusive, essa cena, ela foi pesquisada em 2021. É uma cena de 2008. Eu vou deixar um minutinho para que vocês me tragam a contextualização desta imagem. Um minuto. Voltamos e olha que legal. A maior parte, aliás, todos responderam que continua a exploração da mão de obra infantil, né? Pobreza, miséria, exclusão social, exploração do trabalho infantil. Todos responderam assim, né? Essa é a lógica dessas duas imagens. Aí, ó, Pro Fátima, operários trabalhando sob pressão, trabalho infantil nessas duas imagens. Realmente, pro Leonardo, não evoluímos. Infelizmente, neste sentido, vamos dizer assim, não evoluímos. Mas, como bons historiadores, vamos dizer assim, ó, é uma permanência da história, né? Infelizmente, como tantas outras permanências, o trabalho infantil, essa exploração, é uma permanência da Revolução Industrial. Claro que, eu quero abrir um parênteses aqui, ó. A Revolução Industrial, todo esse processo que melhorou muito a tecnologia, ela melhora a vida das pessoas. Sim, melhora a vida das pessoas. Nós temos também um aumento aí no ganho na qualidade de vida. As pessoas estão vivendo mais a partir da Revolução Industrial, porque também nós temos aí uma melhora na indústria farmacêutica. Sim, existe também um lado que é um ganho. Isso a gente não pode deixar de falar. Mas, em contrapartida, temos aí essas questões, né, que precisam também ser levantadas. E essa é a nossa função, enquanto historiadores, professores, é mostrar os dois fatos para os alunos e, a partir aí desses dois fatos, são eles que vão tirar as conclusões deles. Então, eles sabem que existe, sim, um ganho tecnológico, humanístico também para as pessoas na Revolução Industrial. Tudo que nós temos hoje, por exemplo, essa aula que está sendo transmitido dessa maneira, ocorreu porque existe um avanço tecnológico aí no mundo. Senão, não seria possível. Mas, em contrapartida, nós temos também que olhar o lado social e é isso aí. Hoje, exatamente, ó, pro Aparecida, hoje temos as leis contra a exploração infantil. Muito obrigada, Pro. Hoje nós temos as leis contra a exploração infantil. Temos o ECA, temos uma série de leis. Perfeito. E aí, para dar uma sequência na aula, já vou até falar que no finalzinho vai ter um vídeo, tá, pessoal? Então, eu sei que vocês gostam quando a gente coloca vídeo. Vou colocar na tela o fichamento. Esse fichamento eu sempre coloco porque é um resumão, assim, ele traz tudo do que a gente falou de uma forma bem sintetizada. Então, pessoal, tira um print aí dessa tela. A gente não vai falar tópico por tópico, porque é mais do mesmo, né? Tudo que eu já falei aí na outra aula. Bom, condições de vida e trabalho. Esse texto está na página 82, tá? Para quem tem o caderno do aluno, é só olhar na página 82. Para quem não tem, então vamos aqui pensar sobre as condições de vida e trabalho.
Eu não vou fazer a leitura compartilhada, mas eu gostaria de conversar com vocês sobre as condições de vida e trabalho. O texto está aí, quem tirou um print vai ter o texto, quem tem o caderno do aluno tem o texto também. Então, vamos pensar assim, ó, quais eram as condições de vida e trabalho? Pessoal, vocês se lembram que nem todos conseguiram aquele emprego na fábrica? Então, eram condições de miséria. As pessoas que estavam trabalhando na fábrica, elas trabalhavam em condições muito insalubres. Mulheres que acabaram de ter filhos, no dia seguinte, elas tinham que voltar para trabalhar na fábrica. Então, nós temos mulheres, desculpem, crianças, que também trabalham em longas jornadas, homens que, por exemplo, tiveram partes dos seus corpos amputados em uma máquina, eles têm que voltar a trabalhar. Está doente? Não importa. Tem que trabalhar. Essa é a lei. Então, são as piores condições possíveis. Não existe lei, não existia uma seguridade para essas pessoas, né? Então, eles não tinham nenhum tipo de lei que os protegesse. Nada. Eles tinham que ir trabalhar. Esta era a lei. E eu trouxe para vocês, então, alguns movimentos. Dá uma olhadinha aí na tela. Olha só. Bom, quais eram as condições? Jornada de 14 a 18 horas, com tarefas de esforço repetitivo. Então, vocês lembram que agora não precisa ser um grande mestre para trabalhar na máquina. Qualquer um vai lá e opera aquela máquina. Então, são trabalhos repetitivos. Exploração do trabalho da mulher e da criança. Já falamos muito sobre isto. Não estamos falando da mulher e da criança em detrimento da condição do homem, que também era muito ruim. O que nós estamos falando aqui é que não existiam leis que amparassem essas duas minorias, aí, mulheres e crianças, está bem? Mas o homem também sofreu muito. Criminalização de qualquer movimento trabalhador. E olha só, gente, não podia ter reclamação. Nada de movimentos de trabalhadores. Tinha que trabalhar lá sobre aquelas condições absurdas. Ausência de leis trabalhistas. Poluição e falta de saneamento. Insalubridade nas fábricas e nas moradias dos trabalhadores. Lógico, quem trabalha 18 horas por dia e ganha, por exemplo, um salário que só dá para comprar o pão, porque era literalmente isso, o salário, ele dava para comprar o pão. A farinha era muito cara nessa época, então eles compravam o pão e ficavam sem dinheiro. Então as condições eram as piores possíveis. As cidades, elas não tinham nenhum tipo de urbanização, era esgoto a céu aberto, muita doença. Então, assim, quem estava na fábrica estava sobre um sistema de muita insalubridade. Quem estava fora da fábrica estava passando fome, doente, estava desempregado. Então, aqueles camponeses que saíram lá das zonas rurais, vocês se lembram disso? Agora eles estão na cidade e aí eles estão assim, à própria sorte. A gente contou a história, né, do iluminismo, das revoluções e parece que é tão bonito, né, de ver os burgueses ascendendo neste cenário. Mas agora vocês estão vendo que eles estavam despontando economicamente para benefício deles, porque a maior parte da população, vocês estão vendo aí, as condições estão aí, as fontes iconográficas que não nos deixam mentir, né? E aí, na sequência, agora eu vou mostrar assim, ó, eles estavam sofrendo, mas houve, sim, também alguns movimentos, eles também reagiram a essa situação. Dá uma olhadinha na tela. Então, eu tenho aqui a primeira, que é o movimento ludista, é o ludismo. Vocês estão olhando aí que eles estão quebrando a máquina? No movimento ludista, então, eles imaginavam assim, ó, a máquina é o nosso inimigo, vamos quebrar a máquina. Mas, pessoal, nós sabemos que a máquina, ela não é todo o sistema, né? A lógica de produção foi alterada. Então, eles quebravam a máquina, o burguês, que era o dono da máquina, consertava a máquina, mas o sistema que estava crescendo ao redor da máquina era muito maior. A lógica desse mundo mudou. Então, os trabalhadores do movimento ludista, eles iam lá e quebravam a máquina. Eles até colocavam tamanco ali nas engrenagens para que a máquina não funcionasse. Foi um movimento, está bem? Ainda o movimento é mais, vamos dizer assim, um movimento ainda não tão organizado, mas foi um movimento, é um começo. E aí nós temos aqui na sequência, olha essa imagem, nós temos as trade unions. As trade unions, elas são as primeiras associações formadas por operários. E, pessoal, dá uma olhada nessa imagem. Vocês estão vendo lá no alto com uma bandeira azul, uma bandeira branca com um símbolo azul. Temos mulheres nos movimentos. Então, assim, as mulheres não participaram? Participaram também.
Afinal, não se esqueçam que elas também estavam sendo exploradas nas fábricas, não se esqueçam que elas também sofreram com o êxodo rural. Trade unions também foi perseguido pelo parlamento, algumas pessoas morreram aí por conta desse tipo de luta. E aí, um outro movimento que é muito importante, que é o movimento cartista. O movimento cartista ele já é um pouquinho mais avançado, pelo seguinte: neste movimento cartista, eles chegaram a estabelecer uma Carta do Povo, por isso que chama cartista, Carta do Povo. E na Carta do Povo, eles vão pedir algumas coisas, vão fazer algumas exigências. Quais são elas? Sufrágio universal masculino, voto para os homens. Está bem? Voto para os homens. As mulheres estavam trabalhando nas fábricas também, tanto quanto os homens, mas eles estavam pedindo voto para os homens. Voto secreto, porque, olha só, se eu sou funcionário e não voto no dono da fábrica, eu vou perder meu emprego. Representação operária no parlamento. Igualdade de direitos eleitorais, remuneração no parlamento. Essa parte da remuneração no parlamento é assim, gente. Os parlamentares, eles eram burgueses. Eles não precisavam de receber nenhum dinheiro. Eles não precisavam de salário. Eles eram burgueses. Eles estavam no parlamento para assegurar que as fábricas iam ter sucesso. Só isso. Só que aí, como que um trabalhador que precisa do seu salário vai ficar lá no parlamento trabalhando em prol dos direitos dos trabalhadores? Não tem como. Ele precisa receber um salário. Então, no movimento cartista, eles pedem que os parlamentares recebam um salário. Justamente por isso, para que os representantes dos trabalhadores possam receber algum salário lá no parlamento. Está bem? E aí, vamos às conquistas. Dá uma olhadinha, pessoal. O que eles conseguiram? Limite da idade da jornada, então, no mínimo 10 anos, né, pode começar a trabalhar, até 48 horas semanais, que já é um absurdo. E depois, proibição do trabalho infantil nas minas. Lembra que a mina de carvão, que traz todo o desenvolvimento para as indústrias, a gente falou isso na outra aula. Supressão de impostos sobre cereais. O pão é o alimento mais importante dos ingleses, então estava muito caro. Jornada máxima de 10 horas por dia. E depois, no século XX, aí já em 1919, jornada máxima de 8 horas por dia. Então, essas são algumas das conquistas dos trabalhadores. E aí, dito isso, né, passei por 3 movimentos operários, eu vou trazer para vocês uma curta-metragem e a gente conversa depois. Eu quero que vocês observem e aí a gente vai fazer uma conversa depois, tá bom?
Espero que tenham gostado. É o Sonho Impossível o nome desse desenho. Olha só, se quiserem conversar um pouco sobre as reflexões, me procurem lá no @janainajardim.prof. Fica aí essa sugestão para que vocês conversem com os estudantes. Não se esqueçam de avaliar a nossa aula. Muito obrigada pela participação dos professores, dos alunos. Foi muito legal aqui a participação de vocês no chat. E tchau, tchau, pessoal!